Olá, eu me chamo Josilaine Mello e vou apresentar um estudo realizado sobre o estudo dos ângulos e suas classificações em uma experiência metodológica utilizando um objeto manipulado. O professor e orientador desse trabalho é o professor Dr. Haroldo José de Oliveira. Bom, na prática docente, é muito perceptível verificar a dificuldade dos discentes frente aos conceitos matemáticos, né, e a aplicabilidade da mesma. Então, daí eu parto da premissa que a geometria ela é um campo muito favorável para se promover uma aprendizagem significativa. No entanto, como nesta área predomina muitas definições, nomenclaturas, né, e as suas classificações, principalmente para os estudantes dos anos iniciais, por ser uma linguagem nova, esse conhecimento ele se torna um pouco complexo, né, para absorção. Então, sendo assim, esse trabalho, ele objetiva estudar uma metodologia que aborde e explore as noções de ângulos e suas classificações, também polígonos e suas classificações, por meio de manipulação de objetos. A matemática, ela é uma construção social, ela faz parte da história da humanidade, como é preconizado na DRC do Mato Grosso, e é preocupante observar as dificuldades relativas ao processo de ensino-aprendizagem, né, da área. Bem como também é preconizado pela BNCC no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, e também está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visa a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como está fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, a DCM. Então, a sala de aula, ela é um ambiente heterogêneo e ela precisa ser capaz de descrever o conhecimento até então, né, abstrato, como uma construção. E o objetivo desse trabalho é exatamente, né, de subsidiar uma didática significativa. Este trabalho ele foi realizado com turmas do 7º ano do ensino fundamental de uma escola estadual, né, especificamente da Escola Estadual Coronel Júlio Miller. Ela está localizada no município de Poxorel, Mato Grosso. Cada turma, foram 3 turmas, cada turma há em torno de 17 estudantes, e com as turmas foi desenvolvido o objeto para manipulação de ângulos e formas geométricas. Então, aqui nós temos um pouco, né, sobre como foi desenvolvido este trabalho. Então, inicialmente, foi desenvolvida uma atividade diagnóstica para reconhecer os conhecimentos prévios desses alunos. Então, na atividade diagnóstica, por meio dos feedbacks, né, durante o desenvolvimento da mesma, o que foi observado? Que os alunos eles tiveram dificuldade em interpretar a atividade. Alguns até pediram para usar o transferidor, né? E é importante ressaltar que na figura 2, a figura estava bem nítida. Na questão 2, especificamente, alguns perguntaram, mas não deveria ter 2 respostas? Então, eles observaram os ângulos separadamente, mas eles não conseguiram fazer o reconhecimento da operação. E, em média, né, depois de realizar a correção da atividade, foi observado que eles tiveram em média de 1 acerto por aluno. Bom, na segunda etapa, foi realizado a explicação dos conceitos de ângulos, de polígonos, as suas classificações, e na etapa 3 foi desenvolvido a atividade. Bom, para a atividade, o objetivo foi em confeccionar um objeto a qual fosse de fato prático para o docente. Na verdade, quando foi desenvolvido, quando eu pensei na confecção desse objeto, eu pensei num objeto em que também os alunos pudessem ter facilidade para confeccionar.
Mas em função do tempo, né, e isso infelizmente foi um contra, não tive tempo hábil para que os alunos pudessem confeccionar. Então, eu fiz a confecção dos objetos e entreguei para eles. Eu usei folhas de EVA, perfurador. Então, fiz duas circunferências, né, de diâmetros diferentes, e em uma circunferência eu dividi ela em 8 partes iguais, e na outra circunferência eu dividi ela em 12 partes iguais. Nas tiras, né, eu calculei o diâmetro das duas circunferências para que pudesse ser, para que eu pudesse realizar a fixação delas. Inicialmente, quando eu pensei em usar o palito de espetinho para que pudesse ser feita a fixação, né? Como eu usei o perfurador mesmo que a gente tem na escola, a hora que eu cortei o palito de espetinho e eu coloquei, ele ficou frouxo. Então eu usei outro material que eu procurei, foi as cavilhas. Então eu usei cavilhas, cortei na metade e ela fixou muito bem as cavilhas, então consegui fazer aqui a fixação do meu objeto com facilidade. Entreguei, né, o que eu chamo de kit para os discentes. Como eu confeccionei, não tive tempo para fazer muitos kits, então eu dividi os alunos em grupos, né? Formei os grupos e entreguei duas circunferências, entreguei várias tiras para os discentes, para que tanto eles pudessem montar os ângulos com a circunferência, como posteriormente eles pudessem fazer a formação dos polígonos, que também é uma atividade proposta. Então, aqui está, né, primeiramente, algumas fotos que mostram os alunos inicialmente tentando montar, né? A primeira atividade que eu pedi para eles, após entregar os kits, foi para que eles pudessem analisar as circunferências e as tiras e conseguissem ali reconhecer um ângulo de 45 graus. O que eu pude observar com essa primeira fala foi que eles tiveram muita dificuldade para conseguir montar um ângulo de 45 graus, ficaram um pouco perdidos. Então, eu dei uma motivação para eles, né? Observem como está sendo dividida essa circunferência, né? Essas circunferências. E ainda assim não foi muito satisfatório, então eu falei, olha, observa que a circunferência menor ele está dividido em 8 partes, que a circunferência maior está dividida em 12 partes, e que, né, uma circunferência a 360 graus. Então, aí eles conseguiram, depois dessa motivação, rapidamente montar o ângulo de 45 graus, porque eles observaram que na circunferência menor havia exatamente em cada espaço 45 graus. A segunda proposta de ângulo para eles foi para que eles pudessem formar um ângulo de 30 graus. Então, aqui está, né, o desenvolvimento da, da atividade. Foi muito interessante quando eu pedi para que eles formassem esse ângulo de 30 graus. Eles se sentiram realmente muito motivados, alegres por conseguirem desenvolver. Eles desenvolveram rapidamente, até com ali aquele clima meio de competição para quem montava este ângulo mais rápido. Então, assim, foi muito interessante o estímulo e a participação dos alunos nessa fase da atividade. Após isso, eu desenvolvi, né, com eles o reconhecimento dos polígonos. Então, ali falei, né, que eles pudessem formar quadriláteros, né, ou polígonos regulares com as tiras em que eles tinham disponível. Então, alguns formaram aí o pentágono, outros formaram
triângulos. Aqui nessa figura à direita, ainda é uma figura sobre ângulos, e é importante ressaltar que, mesmo não estando a circunferência ali, eles decidiram não colocar, mas que eles fizeram ali a medição pela circunferência. Então, estudando polígonos irregulares, então eles fizeram a formação dos polígonos, estudamos um pouquinho sobre os ângulos internos dos polígonos, mas que nós também verificamos os ângulos externos dos polígonos. Então, nesse momento, eu pedi para que eles pudessem pegar a sua folha mesmo, fazer o recorte ali, para que eles pudessem verificar que a soma dos ângulos externos dos polígonos formava 360 graus. Foi bem interessante. Alguns também verificaram, né, como a gente pode ver ali a figura, que os ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o que eu posso concluir com o desenvolvimento desse trabalho é que os alunos se sentiram motivados, estimulados, foi uma aula bem interessante. Após, eu realizei também um diagnóstico com atividades muito semelhantes às atividades do primeiro diagnóstico, né, para conhecer um pouquinho sobre os conhecimentos prévios, e a média de acerto desse diagnóstico, né, depois de desenvolver a atividade com o objeto, foi de 2 acertos para 1. Então, eu concluo que a atividade realizada, né, com este trabalho, foi uma atividade que alcançou, sim, resultados satisfatórios, né, através da manipulação, do estímulo do raciocínio lógico e até mesmo da sua criação, né, de certa forma. Infelizmente, algumas mudanças eu precisei realizar, né, por questões do tempo em que eu tinha disponível para a realização desse trabalho, mas que, com certeza, ele foi um trabalho que ele foi concluído com sucesso e que ele atingiu os seus objetivos. Então, esse trabalho ele foi realizado para que para que eu pudesse, de fato, né, ter uma proposta de um aprendizado significativo e também ajudar aí o professor na sua prática docente.